Hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne em 2 sessões de julgamentos. E uma foi realizada agora pela manhã. A outra começa daqui a pouco, às 2 da tarde. Pela manhã, na pauta da sessão extraordinária, foi discutida a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela PGR contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro que determina regras para quem deve fazer perícias em casos de estupro. E quem acompanhou a sessão e tem os detalhes sobre o julgamento no plenário do STF é a repórter Daiane Garcês. Oi, Dai, boa tarde para você. Boa tarde, Rafa, Cadu e todos que acompanham a TV Justiça nesta quarta-feira. Pois é, o julgamento desta manhã foi de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que questionou um dispositivo da lei estadual lá do Rio de Janeiro, a Lei 8.008, em vigor desde o ano passado. Só para que todo mundo possa entender, essa lei, ela instituiu lá no estado o programa de atenção às vítimas de estupro. E o detalhe que ficou bem polêmico foi a seguinte determinação. A lei determina que quando essa vítima tiver menos de 18 anos de idade, ela deve ser obrigatoriamente examinada por uma perita legista. O assunto rendeu um amplo debate e os ministros, por maioria, seguiram o voto do relator, ministro Edson Fachin, e concederam a liminar. Foi o seguinte entendimento. Eles disseram o seguinte, que quando essa vítima, essa menor, essa criança tiver menos de 18 anos de idade, ela for vítima de estupro, ela deve ser preferencialmente examinada por uma perita legista. Caso não haja a presença desta profissional do sexo feminino no local, ela pode sim ser examinada por um perito. Acompanhe agora os principais momentos deste julgamento. A Procuradora-Geral da República fez questão de ressaltar a boa intenção do autor da lei, porém alegou que a norma trata de um assunto de competência privativa da União e disse que, além disso, determinar que as menores de 18 anos sejam obrigatoriamente examinadas por uma perita legista ofende direitos e princípios e atrasa a realização do procedimento essencial em casos que envolvem esse tipo de violência. Sobretudo, o que interessa à Procuradoria-Geral nesse aspecto é ampliar a hipótese de que o exame não seja exclusivo de médicos do sexo masculino, mas sempre que possível sejam profissionais do sexo feminino que façam o exame em vítimas da mesma natureza. O relator, embora não tenha considerado inconstitucional, defendeu que o atendimento não seja obrigatório, mas preferencialmente realizado por peritas. Eu estou propondo o deferimento da medida cautelar tão somente para dar a interpretação conforme à parte final desse parágrafo 3º do artigo 1º da Lei do Estado do Rio de Janeiro 8.008/2018, no sentido de reconhecer que as crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de violência deverão ser examinadas por legista mulher, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência. Os demais ministros seguiram o relator. Ressaltaram que mais importante que a restrição é que o exame seja feito sem atrasos, para não prejudicar as vítimas. No mundo real, infelizmente, não existem legistas mulheres no Rio de Janeiro em quantidade suficiente para fazer cumprir a norma. Na prática, o que tem ocorrido é a impunidade pela impossibilidade de se dar continuidade às investigações e consumar a persecução criminal pela ausência da perícia necessária. Entendo por isso, e exatamente nessa linha, que a hipótese sempre deverá ser preferencialmente por legista mulher, mas de forma alguma podemos inviabilizar a realização desse exame, que é crucial, porque virá justamente essa não realização em detrimento da vítima e em benefício do infrator. Melhor dar preferencialidade do que simplesmente excluir uma situação que seria de não realização desses exames, o que seria realmente ruim. Em não havendo no local uma legista mulher, a vítima possa optar por ser atendida em outra unidade onde exista exatamente uma legista do sexo feminino. Estou convencido que o relator contemplou todas as variantes a propósito da aplicabilidade da norma e as resolveu
interpretação conforme. Proclamo, então, que, por maioria, foi concedida a liminar para dar interpretação conforme nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e ministro Marco Aurélio, que concediam a cautelar em maior extensão. E quem está aqui com a gente nos estúdios da TV Justiça e tem outros detalhes do julgamento é a consultora da jurídica da TV Justiça, a doutora Renata Espada. Boa tarde, Renata. Boa tarde de novo, a gente estava agora há pouco acompanhando, né? Boa tarde, Renata. Bem-vinda ao Jornal da Justiça. Muito obrigada. Olha só, uma questão que foi apresentada atacando-se a legislação, por melhor que ela tivesse sido feita, foi a chamada questão da invasão de competência para julgar, que não seria exatamente do município do Rio de Janeiro nesse caso. Mas não foi o ponto principal que foi debatido, isso acabou ficando em segundo plano, mas sim uma espécie de choque de realidade, no sentido de que, por mais bem intencionada que fosse a lei, no sentido de se dar conforto para menores de idade, às vezes crianças vítimas de estupro, esses exames fundamentais não estavam sendo realizados pelo simples fato da falta de peritas mulheres para realizar o exame. Perfeito, Cadu. Inclusive, a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, fez questão de explicar o que aconteceu. A lei, ela incentiva o apoio às mulheres vítimas de estupro. E, no seu artigo, que fala especificamente sobre as menores de idade, inclui a obrigatoriedade que toda menor de idade vítima de estupro seja examinada por uma perita mulher. A nossa procuradora fez questão de ressaltar que a lei tem um nobre objetivo e é muito importante, inclusive foi elogiada pela ministra Carmen Lúcia. No entanto, como acontece com muitas normas do Brasil, a sua efetividade não está sendo cumprida. Ou seja, nós não temos mulheres peritas suficientes no estado do Rio de Janeiro para que possa examinar todas as menores vítimas desse tipo de crime. Raquel, inclusive, a nossa procuradora, ressaltou que foi o que a fez a propor essa ação. A lei, ela é uma lei complementar estadual do Rio de Janeiro. A procedência da liminar que foi julgada hoje será somente para as mulheres residentes no Rio de Janeiro, menores de idade. Olha, só uma correção, eu falei do município do Rio de Janeiro, na verdade do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Agora nós tivemos aí duas palavrinhas, né? Preferencialmente e obrigatoriamente. Foram palavras muito ressaltadas durante o julgamento, porque o Supremo substituiu, então, a palavra obrigatoriamente em relação ao exame ser realizado por mulheres. Como não há mulheres, então agora fica preferencialmente para abarcar todas as pessoas que precisam fazer esse exame e que não tinham profissionais suficientes, né? Rafael, a palavra obrigatoriamente, ela permaneceu. No entanto, o que se deu hoje no nosso plenário foi uma interpretação extensiva. O que é uma interpretação extensiva? O obrigatoriamente, ele foi o problema da lei, muito bem ressaltado pelos ministros e pela ministra Carmen Lúcia. No entanto, essa terminologia obrigatoriamente, ela vai ser interpretada como preferencialmente. Todos os ministros ressaltaram a importância da menor de idade ser examinada por uma mulher. Até mesmo porque o programa que apoia as vítimas de estupro considerou o fato de geralmente o abuso ser por uma figura masculina. E quando a menor de idade ela chega a uma delegacia e no Instituto Médico Legal e vai ser examinada, isso gera mais um trauma além do que ela já viveu. Então, o que ficou? O que foi estabelecido na liminar em que o nosso presidente do STF acompanhou o relator? A terminologia obrigatoriamente vai ser interpretada extensivamente, então, tem uma perita mulher, vai dar preferência pela perita mulher. Então, a perita mulher do sexo feminino irá examinar a menor de idade, mulher, apenas não havendo essa perita do sexo feminino, para que não atrase o processo, para que não seja restrito o acesso à justiça, que é o problema que está ocorrendo, que a nossa procuradora explicou, aí sim será examinada por um homem. Então, preferencialmente por uma mulher, não havendo esse profissional do sexo feminino, será examinada por um homem para que o processo não atrase. E com isso, com a decisão do plenário do Supremo, os exames lá no Rio de Janeiro serão restabelecidos, né? Isso. Inclusive, o ministro Dias Toffoli estabeleceu o efeito ex tunc. O que significa isso? Existem muitos laudos
no Instituto do ML no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que estão parados e foram invalidados porque foram realizados... Que são os antigos, que são os antigos, e isso foram realizados por médicos do sexo masculino. Esses exames que estão parados foram validados porque essa liminar de hoje, ela terá efeito retroativo. Então, ela validará os exames que estão parados. Inclusive, é muito importante para que o processo dê continuidade. Ok, Renata Espada é nossa consultora jurídica da TV Justiça. Obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Só para lembrar, nós temos sessão plenária logo mais a partir das 2 horas da tarde. E se você vai poder acompanhar ao vivo, direto do plenário, com o William Galvão e Karina Zucolotto.